Sejam todas e todos bem-vindos ao programa Por Onde Você Anda, do CBG-Com. O CBG-Com é um programa de extensão do Departamento de Biblioteconomia da UFRJ e tem o objetivo de apresentar reflexões e conhecimentos produzidos por seus docentes, alunos e convidados sobre temáticas variadas inerentes ao nosso campo. O Por Onde Você Anda tem como foco dialogar com os nossos ex-alunos sobre suas conquistas, desafios e vivências após a formatura. E hoje, no Por Onde Você Anda, teremos a alegria de conversar com a Diana dos Santos Marques. A Diana se formou no nosso curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação, daqui da UFRJ, em 2019. Foi minha orientanda, muito querida, muito dedicada, e agora uma parceira de pesquisa, né, Diana? E atualmente é mestranda na Universidade do Porto, em Portugal. Então, Diana, inicialmente eu quero agradecer imensamente o seu aceite, o seu pronto aceite. É uma alegria tê-la conosco, né? Não só para estarmos aqui para conversar um pouquinho, mas também por você ter se disponibilizado para compartilhar um pouco as suas vivências, experiências e, sobretudo, o percurso de conhecimento que tem sido adquirido após a sua graduação na UFRJ. Então, começando o nosso bate-papo, Diana, te faria a pergunta básica aqui do Por Onde Você Anda. Ou seja, por onde você anda, Diana? Oi, gente. Então, depois da faculdade, os meus caminhos seguiram para Portugal. E aí eu vim fazer o meu mestrado numa área um pouco diferente. Não vim para Ciência da Informação, vim para História e Patrimônio, que é mais voltado para a parte da história dos livros, né, que é o que eu gosto. E tô bem feliz por aqui, mas assim, diferente, bem diferente do Brasil. Ótimo, ótimo. E Diana, como a ideia do nosso bate-papo também é conversar em múltiplas temporalidades, né? É uma oportunidade de falar um pouco sobre o passado, o presente, mas também um pouco as projeções para o futuro. Em relação à sua experiência quase final, né, na UFRJ, sobretudo ali no desenvolvimento do seu trabalho final de curso, do seu TCC, você poderia contar um pouquinho para a gente o que você trabalhou, qual foi o objeto da sua pesquisa, as suas motivações, um pouco o percurso da sua pesquisa também e, acima de tudo, os resultados? Você poderia compartilhar um pouquinho com a gente? Porque eu tenho a impressão, Diana, e claro, vai ser a nossa oportunidade aqui de bate-papo, que a temática do seu trabalho final de curso, ela também foi definidora, não é? Das suas escolhas em relação ao mestrado. Claro, né? Então, o meu TCC foi sobre a história dos livros, né? Mas no caso a gente escolheu uma parte específica que era a biblioclastia, que para quem não sabe é a destruição dos livros das bibliotecas, mas não a destruição só de uma forma de acabar com aquilo, mas de inviabilizar. Então, a gente trabalhou essa temática com um objeto da Guerra da Bósnia e Herzegovina, de 1995 a 1996, e a nossa ideia era encontrar as motivações para esses atos. A gente acabou o trabalho, que é um trabalho que eu me orgulho muito, e a gente encontrou 4 motivações, que foram a manipulação da memória, o renascimento histórico-cultural, o etnocídio e a dominação. Eu gosto muito desse trabalho, acho que foi um trabalho que me mostrou muitas coisas diferentes, com certeza me motivaram a seguir para a área da história, do patrimônio, mas eu vejo hoje coisas assim que o mestrado me trouxe também que eu poderia ter abordado, que eu não abordei. Eu acho que é um trabalho muito interessante, uma área que a gente não conhece muito ao longo da faculdade, mas que conseguimos explorar bem, eu e o professor André. Muito bem, ótimo, Gina. Até mesmo porque, claro, peço uma pequena licença, né, nos estudos históricos sobre o livro e bibliotecas. Normalmente existe uma tendência a gente refletir muito sobre o processo de construção, não é, desses espaços ou dos objetos culturais. Pouco se discute os mecanismos de destruição ou desses espaços ou desses objetos culturais. Talvez, acredito eu, tenha sido uma grande oportunidade, não é, Diana, a pesquisa Sim, com ter certeza. atravessado essa abordagem. Muito, muito Com legal mesmo. certeza. E Diana, veja só, e quais foram os principais desafios que você teve que enfrentar após a sua graduação? Quer dizer, chegou aquele momento ali que você terminou a graduação, diploma na mão, quais foram os principais desafios que começaram a surgir naquele momento?
Quando eu estava na faculdade, eu achava que o maior desafio seria sair da faculdade e ter aquele vácuo, né? Aquele momento que você não sabe o que, que você vai fazer de emprego, o que, que se você vai seguir área acadêmica, o que, que você faz. E o meu caso, na verdade, o maior desafio foi o contrário, porque eu saí da faculdade em julho, colei grau em agosto, setembro, e no final de setembro eu já estava em Portugal. Eu não tive tempo de respirar, então acho que esse foi o maior desafio. Eu não ter tido essa pausa para refletir. Eu já saí de uma coisa e entrei na outra, o que é cansativo, fora todas as mudanças, né? Porque você se adaptar a um novo país, se adaptar a uma nova cultura, por mais que seja próximo, não é a mesma coisa. Então foi realmente um desafio. Acho que esse foi o meu maior desafio. E ainda está sendo. Ainda está sendo, imagino. Porque de fato você teve que lidar com duas grandes mudanças, não é, Diana? Quer dizer, existe o encerramento de um ciclo fundamental, que é a graduação, né? E aquilo que vem depois dela, mas fico imaginando o desafio de já ter que, antes de concluir efetivamente a graduação, projetar a ida para Portugal, não é? Porque, naturalmente, assim, o semestre começa num período diferente do que aqui do Brasil, não é? Normalmente é o mês de setembro, então você já precisou eu acho assim, quando você diz que ainda tem sido um desafio, é um cansaço compensador, mas é um cansaço que, de certa forma, ele se estende um pouco ainda, porque são escolhas que demandam uma produção muito grande, mas isso é extremamente valoroso, Diana. Que bom que você conseguiu atravessar esse desafio também. Foi E, Diana, ótimo. diga pra gente o seguinte, e quais têm sido as atividades que você tem desenvolvido hoje na sua atuação profissional acadêmica, né? Eu não O que tem cheguei acontecido Eu não atualmente? cheguei a trabalhar na área depois da graduação, fiz só os estágios na graduação, mas eu estudo, né? Então, essa mudança de área, porque eu não fui para a ciência da informação como era mais. Eu pensei em ir para a ciência da informação, mas achei que talvez esse momento do mestrado fosse o ideal para fazer um pulinho em outra área que eu não conhecia. Escolhi, né, a história que mas eu tenho feito trabalhos, tenho feito artigos, a produção do mestrado é bem intensa de trabalhos para o próprio curso. Então, tem sido isso que eu tenho feito. Assim, eu penso em fazer um estágio, que aqui tem estágios também, mas os estágios aqui funcionam de uma forma um pouco diferente. Eles são em empresas, geralmente, não é como aí que a gente faz o estágio mais na área, um estágio mais profissional no sentido de ser dentro de uma corporação, não de ser dentro de uma biblioteca, por exemplo. Então, eu não sei se eu vou fazer, mas é isso que eu tenho feito. Eu tenho me dedicado ao mestrado em si, não Ao tenho feito. mestrado, né? É. E Diana, aproveitando já a questão específica sobre o mestrado, você poderia compartilhar um pouquinho conosco como que foi o processo de ingresso no mestrado? Claro, você, acredito, né, já estava se preparando, né, já no Brasil, no ponto de vista da elaboração do projeto, acho que a gente até conversou um pouquinho sobre isso, mas você poderia compartilhar um pouquinho conosco, assim, em linhas gerais, como que foi essa preparação em termos de, especificamente para o ingresso no mestrado, né? Até o momento que você efetivamente iniciou como aluna regular. O processo seletivo para o mestrado aqui em Portugal e em alguns países da Europa é bem diferente do Brasil. No Brasil, a gente faz prova física, né? Tem várias etapas. Aqui é uma análise de currículo. Então, você vai ver a data que abre, que é sempre diferente do Brasil também, é que abre no início do ano por volta de março, as inscrições, tem 3 chamadas ao ano e começa em setembro. É assim, você manda os seus documentos, seus currículos, seus históricos escolares, e eles vão fazer uma pontuação de acordo com o seu desempenho ao longo da sua carreira acadêmica, desde sempre. Não é só da graduação, mas até do seu colégio É conta. mesmo, olha só. E então é muito importante participar de eventos, fazer mini cursos, ir a palestras, tudo isso conta ponto. E depois tem uma entrevista. A minha entrevista, como eu estava fora, não foi uma entrevista presencial, foi feita virtualmente. Mas para quem está aqui em Portugal ou nos países, você consegue fazer presencial. É bem tranquilo, foi bem fácil, na verdade. E aí, depois de um tempo, eles te mandam um resultado, é bem rápido. Eu acho que o meu resultado demorou uns 15 dias para sair. E aí você decide se você vai ou não. Entendi. Mas é assim.
E Diana, diga uma coisa, de toda forma, então, esse processo que envolveu a análise prévia, né, do currículo e também a entrevista, incluiu também já a apresentação de um pré-projeto, você precisou desenhar esse pré-projeto a partir também das linhas de pesquisa existentes na universidade, como que você conduziu um pouco essa etapa? Sim, é muito importante você pesquisar o curso que você vai fazer. Eu escolhi História e Patrimônio antes de me inscrever, óbvio, e tem 3 linhas de pesquisa em História e Patrimônio, para qual você pode escolher seguir depois. Uma é mediação patrimonial, outra é construção de memórias, e a última é arquivos históricos. São as 3 linhas. Eu escolhi mediação patrimonial. Arquivos históricos, apesar de parecer mais lógico, não ia para a área que eu queria. Então, eu escolhi a mediação patrimonial. Vi o que era produzido nesse curso, quais eram as disciplinas dadas e fiz um pré-projeto. É um pré-projeto bem simples, não é nada muito elaborado. Eles querem mais ou menos saber a sua ideia, se você tem noção do que você quer seguir dentro do seu mestrado. Aí elaborei o pré-projeto, mandei para eles, foi avaliado também. Eu sei que tem universidades que pedem pré-projetos mais rebuscados, de muitas páginas. Aqui em Portugal, as universidades que eu pesquisei eram coisas realmente bem básicas, bem para saber se você entende o que é uma metodologia, se você sabe o que é objetivos, o que é uma questão de dissertação. Então foi bem tranquilo. Então, quer dizer, Diana, nesse sentido, você acredita que esse projeto que você apresentou, ele seria muito mais o núcleo daquilo que depois você vai desenvolver, não precisando ser algo não só tão acabado, né, mas também muito aberto, talvez, ao alinhamento conforme a sua caminhada no mestrado. Isso é interessante a gente pensar também um pouco essa ideia, né, de talvez o Sim. aluno também desenvolver e descobrir ou redescobrir ou reposicionar os seus objetos ou objeto de pesquisa a partir da própria natureza do programa, né? Acho que essa oportunidade me parece, Diana, que foi muito legal para você, porque considerando que você foi para outro país a partir de uma outra realidade, você também precisaria reconhecer, inclusive esses atores acadêmicos, né? Quer dizer, porque de repente tem certos conceitos que nós compreendemos numa perspectiva que eles compreendem em outra, né? Então, que bom que você teve essa oportunidade, né? De certa forma também a oportunidade de amadurecer o objeto na medida que você caminha no programa, né? É importante falar isso, porque na verdade o seu pré-projeto não significa que você vai formar com uma dissertação naquele exatamente igual ao seu pré-projeto. Não, muita coisa muda no caminho e é normal você mudar. Eu vi muitos colegas, até eu mesma mudei coisas. Você entrar com uma ideia e na verdade você vai sair com outra, até porque você está para aprender. Então isso é completamente comum. Muito bem, muito bem. E Diana, então considerando naturalmente que você teve uma formação na UFRJ, né, no curso de biblioteconomia, nós temos uma ênfase na área de gestão, tomando como base a sua formação, né, na UFRJ, você considera que existe algum diferencial na instituição ou no contexto em que você tem atuado hoje como pesquisador e como mestranda? Quer dizer, no momento que você olha os seus outros colegas, né, imagino que de vários lugares no mundo também, você percebe que há algum diferencial ou alguma questão que você consiga particularizar a partir da sua formação? Eu vejo assim, eu estudo com colegas que são de história, de arquitetura, design, de todas as áreas que vocês podem imaginar. Tem muitos colegas do Brasil, inclusive, e eu vejo que ter estudado biblioteconomia fez um diferencial muito grande, em especial na questão do patrimônio. Porque muita coisa que eu vejo aqui no mestrado, eu já tive alguma visão na faculdade, por exemplo, gestão dos acervos, preservação de acervos, indexação, tesauro, todas essas coisas a gente observa aqui e eu vejo que colegas de outras áreas, por exemplo, não têm esse histórico e eu consigo, já conheço autores por causa da bibliografia que às vezes é apresentada para a gente em curso, mesmo que de forma rápida, se você for aprofundar, você chega com uma base assim muito boa. Eu tive essa experiência, principalmente em relação aos colegas da história mesmo, que na questão do patrimônio eles não tinham realmente uma base muito legal.
Entendi, entendi. Pois é, Diana, porque se a gente considerar também, acho que a própria temática do patrimônio, né, como um grande guarda-chuva, sobretudo na sua relação com a memória, é, é uma temática que pode ser pode e deve ser discutida sob muitas perspectivas, né? E acredito que a discussão do campo e da relação entre patrimônio e memória, pelo viés informacional, né, ou documental, acaba colocando em evidência algumas metodologias, né, algumas perspectivas de trabalho que são, de fato, muito, muito próprias, né? É, claro, se a gente considerar assim um pouco em termos originários, essa discussão do patrimônio e memória já vem de uma longa tradição da historiografia, mas de fato ela trabalha com particularidades outras que a biblioteconomia ou as ciências da informação, que acho que aí se utiliza no plural também, daqui a pouquinho tem uma pergunta para te fazer sobre isso, trabalha num outro viés. Então, que bom que você consegue cruzar as duas coisas. E como na graduação, acredito eu, você acabou tendo contato, né? Tivemos aí algumas experiências, não é, Diana, com acho que história do registro você fez com o professor Antônio, não é? História do registro eu fiz com a Bianca. Com a Bianca, isso, a grande Bianca, isso, foi uma professora nossa substituta. Talvez memória, história, memória e documento, com o professor Antônio, você talvez tenha feito, né, essa Acho disciplina. que eu não lembro direito, E, mas acho que é, sim. então, pelo menos assim, algumas bases certamente te ajudaram, não é, Diana, a ter Não, com certeza. entender essa particularidade sobre esse grande campo que é o patrimônio e memória, a partir dos estudos biblioteconômicos. Diana, e veja só, implementando um pouquinho mais, claro, é um interesse muito particular, mas ao mesmo tempo que acho que é legal a gente compartilhar. É, claro que você está então no seu segundo ano, não é? Em Portugal. Daqui a pouquinho, em setembro, fará um ano que você está por aí, né? Mas nesse momento você acha que já é possível pensar no futuro? Quer dizer, quais são os projetos futuros? Claro que eu imagino, existem aqueles que são muito práticos, né? Mas junto com projetos, eu te coloco uma outra pergunta, Diana. Quais são os projetos e desejos futuros? Né? Que são duas coisas que caminham lado a lado, mas que não necessariamente significam as mesmas coisas. Eu agora acabei as aulas do mestrado e tenho que fazer a dissertação. Não sei, acredito que no Brasil seja assim também. O primeiro ano você tem aulas e o segundo é para escrever. Mas para o futuro, depois do mestrado, eu queria, não sei. Eu penso assim, antes, quando eu saí da faculdade, eu pensava muito em seguir realmente a carreira acadêmica para ser professora. E eu não excluí isso da minha cabeça, mas hoje em dia eu tenho algumas outras visões. Então, não sei se eu vou entrar direto no doutorado, que aqui é doutoramento, mas porque eu não tive esse tempo para respirar. Então, Eu sei, talvez eu Diana. queira um tempo para, Eu te opa, entendo, Diana. procurar, de repente, eu pretendo arrumar um emprego numa biblioteca. Eu tenho que validar o meu diploma aqui da graduação, que eu ainda não fiz, porque como eu estava em aula, não ia procurar emprego mesmo. E, além disso, eu preciso fazer o concurso, que aqui também geralmente é por concurso, os empregos em arquivos, bibliotecas, museus, geralmente são por concurso. Mas não sei também se eu vou ficar em Portugal, tem muitas coisas Claro, claro. acontecendo, então não sei se eu volto para o Brasil, não sei se eu vou para outro país. A princípio, a ideia seria arrumar um emprego e depois entrar assim num doutorado, que eu queria seguir mais para pesquisa. Claro, claro. Diana, veja só, se você me permite também um comentário nesse ponto, é, a escolha, né, a vida acadêmica, a escolha profissional, né, a vida acadêmica enquanto uma profissão, é, ela é extremamente fortalecida também a partir de experiências profissionais prévias, não é? Claro que existem vantagens quando nós emendamos, né, a nossa graduação com mestrado e doutorado, em relação ao tempo, a já consolidar desde cedo um percurso de pesquisa, mas a gente tem que pensar também, Diana, que a nossa área, né, assim, a área da informação, a biblioteconomia, a ciência da informação, enfim, existe uma dimensão aplicada, né, uma ciência social aplicada, portanto, a experiência profissional ela pode ser muito interessante, né, a experiência de colocar a mão na massa. Eu digo isso por mim, Diana, porque eu fiz a minha graduação e depois eu fiz o mestrado, eu terminei em 2001. Trabalhei como bibliotecário por 10 anos, né? Mas aí eu entrei no mestrado 4 anos depois que eu já era bibliotecário. E entrei no doutorado, veja só, defendi o meu mestrado em 2008
e entrei no doutorado só em 2014. Então, sempre mesclando a prática profissional, né, com a experiência acadêmica, até que chegou o momento do concurso na UFRJ. Então, Diana, veja só, esse seu horizonte para o futuro, ele é extremamente coerente e é interessante você considerar, sim, essa possibilidade, né, da experiência, porque com essa experiência talvez você também possa validar, confrontar, né, e refletir de uma maneira mais verticalizada sobre conceitos que, enfim, estão sendo discutidos na teoria, né? Sim, Então, mas muito a interessante a prática é sua muito observação. importante. Muito interessante, Diana. E, Diana, diga uma coisa para a gente, aproveitando ainda a questão do mestrado, você já tem ideia do seu tema de pesquisa, de investigação? Ainda é algo que você está... existem possibilidades? É, Você poderia contar para a aqui, gente? aqui tem mais uma curiosidade que eu acho que é importante falar para os alunos. Ao contrário de no Brasil, que você já entra com o seu orientador definido, ou pelo menos pré-definido, aqui você só escolhe o seu orientador no segundo ano. Então, você tem o primeiro ano para conhecer os professores, o que eu até vejo um sentido, mas de certa forma você fica um pouco perdido, porque você não tem muito bem com quem falar sobre a sua temática. E agora que eu mandei semana passada a minha proposta de projeto para o segundo ano. Ainda vai passar pela comissão para eles me dizerem se é possível, se é viável, como é que vai ser. Então, estou nervosa. Mas eu mudei, sim. Eu entrei com a ideia de falar sobre a biblioclastia ainda, em outros contextos, mas ao longo do curso eu fui vendo muitas outras coisas, muitas outras questões dentro das bibliotecas. E hoje eu estou seguindo mais para um caminho da proveniência do que da biblioclastia. Eu não acho que as duas andem muito separadas, em vista que aqui na Europa, pelo menos, tem muitos estudos de proveniência direcionados para encontrar, para devolver itens que foram pilhados em guerras, em situações de conflito, que aqui tem muitos. Então, tem muito esse estudo, é muito forte aqui. Então, eu acabei direcionando para essa área. Eu acho que eu estou gostando, estou estudando, estou construindo meu referencial, mas ainda não sei se o projeto vai andar. Muito legal, Diana. Poxa, muito bom. Olha, concordo com você plenamente, viu? Tem pleno sentido teórico-metodológico a discussão da proveniência em relação à biblioclastia, né? Porque a proveniência como recursos, não é? Recursos materialísticos, né? Para poder vincular o objeto, espaço, né? Então, acho que é plenamente possível, Diana. Suspeito, né? Não sei exatamente como vai se constituir seu projeto, mas acho plenamente possível, sim, você trazer toda a sua bagagem, né? Tão positiva do trabalho final de curso, da temática da biblioclastia, para a questão da proveniência. É um tema também que tem sido largamente discutido agora aqui no Brasil, né? Grupos de pesquisa na Unirio, vão acontecer alguns seminários também agora em outubro, né? Eu tô de olho, tô vendo. Isso. E aí isso envolve também toda uma discussão sobre o campo da bibliografia material. Muito legal, Diana, muito bom, muito bom. Fico muito feliz, viu, por essas perspectivas para você. Diana, e queria fazer mais algumas perguntinhas, tá bom? Veja só. Tá? Uma curiosidade também que acho que é legal a gente compartilhar para quem está assistindo, os nossos alunos, professores também. Claro que o seu mestrado é em História, correto? Sim, História e Patrimônio. História e Patrimônio, né? E, salvo engano, no comecinho da nossa conversa, você chegou a refletir sobre a possibilidade de fazer ou não em Ciência da Informação, né? Na sua leitura, Diana, por que você acabou não escolhendo em Ciência da Informação ou dentro do seu local, né, de percepção sobre a ciência da informação, como que você acha que a ciência da informação ela se desenha em Portugal? Ela teria ou não espaço para os estudos de memória e patrimônio? Ou tem, mas a partir de uma perspectiva diferente daquilo que você gostaria de trabalhar? Ou por não ser a sua área específica nesse momento, enfim, você poderia compartilhar um pouquinho conosco? Claro. Assim, a minha ideia sempre foi estudar fora. Eu sempre tive esse desejo. Então, eu comecei a pesquisar já ao longo da faculdade aqui em Portugal, por ser uma localidade mais fácil para a gente acessar pela língua. E a ciência da informação, quando eu pesquisei o curso aqui, ele é muito técnico. Ele é um curso muito voltado para
dados, é muito voltado para a parte tecnológica, é muito voltado para indexação, para essas partes mais técnicas mesmo da biblioteconomia. Não tem muito espaço para você abrir para a parte histórica. Inclusive não tem, pelo menos na Universidade do Porto, não tem nenhuma disciplina de história do livro das bibliotecas ou de preservação. Acho que até de preservação tem uma optativa, mas não se encaixava no que eu queria seguir. E aí comecei a ver outras coisas, vi história da arte, vi história em si, vi história e patrimônio, e gostei de história e patrimônio, que era muito voltado para o que eu queria, tinha muito sentido, e aqui é uma área bem legal. A ciência da informação aqui, ela é uma graduação também, ela é graduação, mestrado, doutorado, tudo tem ciência da informação. Mas ela não é a biblioteconomia, ela é uma união, na verdade. Então, muita gente que se forma em ciência da informação busca esse curso para trabalhar em arquivos e não em bibliotecas. Aqui é muito comum isso. Eles são muito voltados para a questão do arquivo, porque aqui tem muitos arquivos. Tem arquivos municipais, arquivos distritais, arquivos todos que vocês possam imaginar. Então, é um pouco diferente, é mais técnico, não tinha muita abertura para mim. Entendi. Muito bem, Diana. E, Diana, então, nesse sentido, gostaria de saber uma questão que eu acho que agora, como estudante de mestrado, não é uma reflexão que talvez te tome diariamente, né, ou te conduza diariamente, né? Então, nesses tempos tecnológicos, né, e claro, a tecnologia ela tem um papel importantíssimo desde sempre, não é? Quer dizer, a própria escrita é uma ferramenta de ordem tecnológica, mas quando a gente pensa nessa discussão de uma própria ideia de uma informação desprovida de materialidade, em que se coloca em jogo o papel da memória, do patrimônio. Então, para você, Diana, assim, como agora uma jovem pesquisadora, qual que é a importância, então, desses estudos do patrimônio e da memória no âmbito da biblioteconomia? Isso tem sentido hoje? Isso é uma coisa que são só para os saudosistas? Quer dizer, teria sentido a gente estudar essas coisas hoje? São temas contemporâneos na sua leitura, Diana? O que você pensa um pouquinho sobre isso a partir do seu percurso? Eu acho, a minha visão é que tem completo sentido, né? E que eu acho que falta muito, tanto nos profissionais do patrimônio, como nos profissionais da biblioteconomia, da arquivologia, museologia, enfim, que trabalham com algum tipo de patrimônio, afinal a gente trabalha com patrimônio também. É o entendimento de que o que a gente faz é para a sociedade. A gente faz um trabalho social. A biblioteconomia, a biblioteca, ela é uma instituição para a sociedade, não é só um acervo enorme que fica lá guardado. Ele tem que ser acessado, ele tem que ser melhor organizado para as pessoas encontrarem o que elas querem, para dar essa chance às pessoas. Então, eu acho que o estudo da memória, da biblioteconomia, do patrimônio, ele é essencial, porque eu vejo as pessoas trabalhando com coisas ou visitando lugares e não tendo essa mediação correta entre o objeto ou o espaço, né, já que patrimônio também não é só objeto, mas entre aquele patrimônio e as pessoas, não tem essa conexão. Muitas vezes não é feita essa relação. Eu acho que é essencial, e eu acho que nós somos os profissionais, inclusive os bibliotecários são os profissionais que têm que fazer esse diálogo, que eles têm que estar ali para unir, ser a ponte. Eu acho que é isso, nós somos pontes, e eu acho o estudo da memória do patrimônio muito atual, muito recente. Eu vejo muita bibliografia de agora mesmo, assim, bibliografia boa, pessoas escrevendo coisas muito legais mesmo, vale muito a pena. Muito bem. E Diana, lembrando também, aproveito a oportunidade que acho que nós somos socialmente provocados, né? Não digo nem convidados, somos provocados a pensar nas discussões sobre memória e patrimônio, inclusive quando a gente observa as tensões sociais, né, que têm acontecido nos últimos tempos, né? As tensões econômicas, tensões sociais. Vide naturalmente esse exemplo, esse boom de discussão amplamente discutida nos últimos meses, né, sobre a derrubada ou não das estátuas, dos monumentos. Quer dizer, uma discussão que resulta de um tensionamento, né, a partir de discussões que colocam em pauta a violência, o racismo, as pautas identitárias. Então, quer dizer, o papel do patrimônio nessas discussões é fundamental. Então, eu imagino que isso também tenha
ocorrido em Portugal, pelo que pude ler também, em vários países, outros países da Europa. Então, por isso que eu fico pensando, né, Diana, acho que inevitavelmente nós somos conduzidos, né, a pensar nesses temas, né, somos provocados a pensar Não, nesses temas. aqui a gente ainda tem uma questão anterior a essa, que é uma questão que também deriva de conflitos, deriva de problemas políticos, né, de dominação, que é a questão que a maior parte dos museus na Europa, das bibliotecas na Europa, estão recheadas de itens de países que eles colonizaram. E aqui esse debate é muito grande sobre o que fazer com isso. A gente devolve? A gente não devolve? É nosso? É seu? É de quem? Então é uma questão muito atual, é muito atual. Ou seja, essa questão da repatriação, não é, Diana, dos bens culturais, né? Diana, acho que você acabou diretamente, né, respondendo também uma pergunta que eu colocaria para você sobre o papel da biblioteconomia, então, na sociedade, né? Diante desse quadro, todas essas questões aqui que a gente tem levantado, né? Você entende que qual seria então o papel da biblioteconomia? Claro, você mencionou aqui conosco essa dimensão mediadora, que ela é fundamental, não é? Entre as instituições, os bens culturais e a sociedade. Você gostaria de falar mais um pouquinho sobre isso? Você consegue compreender agora de uma forma até mais alargada esse papel, estando em Portugal? Eu acho que quando eu comecei a estudar o patrimônio e a história também, óbvio, eu comecei a entender melhor a função de uma biblioteca, a importância de um bibliotecário. Por que é tão relevante? Por que a gente continua mantendo essas instituições, mesmo falando que que o número de visitantes diminui, ou que tem o livro digital? Por que a gente continua insistindo? E o papel é enorme, o papel é gigantesco, porque a biblioteca, na verdade, a biblioteconomia, o bibliotecário, a biblioteca, todo esse conjunto, ele te dá a possibilidade de para qualquer um. Você não precisa ter acesso a um livro digital, você não precisa poder comprar um livro, você pode chegar na biblioteca, apesar, é óbvio, da gente saber que existe uma questão de afastamento por conta do histórico da biblioteca ser voltado às elites, a gente sabe disso, mas ela tem ainda esse papel fundamental. As pessoas sentem, elas gostam das bibliotecas. Tem estudos que mostram que elas sentem, por exemplo, a Biblioteca Nacional é importante, mesmo que você nunca tenha ido lá. É como o Museu Nacional. Quando pegou fogo, todo mundo ficou desesperado por muito sentido, mesmo pessoas que não foram, que não estiveram no Museu Nacional. Porque aquilo significa algo para as pessoas. Eu acho que a biblioteconomia tem muito esse papel. Socialmente, eu acho que é isso, é mediar, é dar oportunidade das pessoas, por exemplo, chegar em momentos como os que estamos vivendo, e elas chegarem e terem como consultar, pois será que tal remédio funciona? Será que tal abordagem científica é válida? Será que o que significa um vírus? O que é um vírus? Eu acho que tudo isso é muito importante. Maravilha. Diana, já caminhando para o nosso final, muito gostoso. Nossa, um prazer imenso conversar com você, Diana. Gostaria de perguntar o seguinte, que dica que você deixaria para os alunos de biblioteconomia? Então, fazendo aqui um movimento retrospectivo, você se imaginando lá na sua graduação, né? E agora, né, já uma brilhante pesquisadora, jovem pesquisadora, que dica que você deixaria para o estudante de biblioteconomia? Nossa, eu diria para vocês, leiam bastante. Tudo que vocês puderem. Todos os autores, toda a bibliografia que for passada. Porque você aprende muito e às vezes você deixa de ler uma coisinha e no futuro você pensa, nossa, isso podia ter me feito uma imensa diferença. Mas também vai com calma, vai no seu tempo, porque a gente se apressa tanto às vezes na faculdade, é tanta pressão e às vezes a gente precisa ir com calma e entender, porque às vezes mais vale você perder mais tempo e sair dali um bom profissional do que fazer correndo e sair um profissional que com dúvidas, né? Com dúvidas. Então, tenham calma, mas aproveitem o máximo, participem de tudo. Parece bobagem, clichê que todo mundo fala, mas é verdade. Assim, hoje em dia eu vejo que muita coisa que eu li na faculdade, eu vejo falando no mestrado, eu falo, isso eu já li, tudo bem. Faz diferença. Bom, muito bem, muito bem. E Diana, e você deixaria alguma dica para algum estudante de biblioteconomia, né? Quer dizer, vamos pensar na hipótese de algum estudante de biblioteconomia brasileiro que queira fazer um mestrado na Universidade do Porto, né?
Que dica que você deixaria? Claro, você já sinalizou para a gente um pouco no começo, né, que você se antecipou, se organizou com bastante antecedência, mas você deixaria alguma dica, alguma pista, de repente dores de cabeça que você teve que você poderia ter evitado, estratégias diferentes? Graças a Deus, tudo foi certo para mim, mas eu acho que também é uma questão de privilégio, não posso negar. A faculdade aqui é pública, porém é paga. As universidades públicas na Europa geralmente Sim. são pagas. O custo é muito menor do que nos outros países da Europa, mas é importante falar, também não vou enganar ninguém e falar que não é. Então, juntem bastante dinheiro, se vocês puderem. Eu juntei a faculdade inteira, o estágio, de dinheiro para poder estar aqui. Se informem muito, pesquisem sobre o país, porque você vai chegar, vai ser diferente. E estejam preparados, porque existem problemas. Nenhum lugar é perfeito. Aqui não é melhor do que o Brasil, aqui tem diferenças. Mas você vai passar, eu não passei, mas eu conheço colegas que passaram por preconceito, por causa da nacionalidade. Então, eles são um pouco mais rudes aqui. É bom chegar com os pés no chão, sabendo, entendeu? Então pesquisem, isso é o mais importante. Pesquisem, entrem incansavelmente nos sites, olhem o valor, olhem quanto tempo dura, olhem os professores, vejam se os professores publicam, vejam as matérias do curso, tudo, vejam tudo minimamente. Planejamento é tudo. Muito bem, maravilha. Diana, então, olha, quero te agradecer imensamente, mais uma vez, tá bem? Foi um prazer imenso estar com você à distância, né? Ainda que remotamente. Me lembro das nossas conversas, né? Várias conversas lá no fundão, por conta do seu trabalho final de curso. Foi uma alegria para mim, então, assim, uma alegria imensa estar aqui com você. Então, já que a gente está se despedindo, Diana, eu vou passar a palavra para você. Enfim, se você desejar fazer um comentário final e também se você desejar compartilhar o seu e-mail, tá bom? Com os nossos ouvintes. E é isso. Eu queria agradecer também ao pessoal do CBG, a você, André. A sua orientação para mim foi maravilhosa, eu falo para todo mundo. Eu gostei muito, aproveitei muito. Obrigado. Eu adoro o meu TCC. Eu acho que foi um momento que eu fiz um trabalho que eu gosto, que eu gostei, que eu me orgulho. E isso é muito importante, a gente fazer coisas das quais a gente se orgulha. Então, agradeço muito imensamente. Desejo sorte para todos os alunos. Quem quiser tentar aqui fora, ou quiser saber mais sobre o mestrado, ou sobre o meu TCC, o que vocês quiserem, pode ficar com o meu e-mail. Meu e-mail é um pouco grande, mas eu vou falar. É diana.santos.m14@gmail.com. E Muito aí bem. pode me mandar mensagem, eu respondo, às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Também estou no Facebook, Instagram. Isso, isso. Diana, então, olha, só posso te agradecer mais uma vez, tá bom? Eu desejo muito sucesso, muita saúde, muita força para você. Que você avance, então, na sua investigação, né? Agora foi o momento para a conclusão das disciplinas, agora o foco será na pesquisa. E que você avance, então, ou para a experiência profissional mão na massa, ou para a experiência profissional de investigação com doutorado, né? E aquilo, né? Uma coisa não eliminará a outra, quer dizer, você pode fazer em temporalidades diferentes. Então você pode contar comigo, Diana, pode contar conosco, tá bom? Na UFRJ. Vou te responder logo logo, Diana. Eu e Diana temos um artigo em curso, né, Diana? Mas o orientador aqui está um pouquinho complicado, gente, com esse momento, né? Assim, Eu também muitos fiquei e-mails. muito complicada antes, não tem problema. Não, Diana, mas nós vamos seguir o nosso texto, tá bom? E aí, então, deixo um recado para todos que estão nos assistindo, Diana. Então, para todos que nos acompanharam até agora, mais uma vez agradecemos a paciência, tá bem? O tempo destinado a esse bate-papo. Peço então que vocês sigam e se inscrevam no canal do CBG-Com no YouTube, Instagram e Twitter, tá bom? Então não só sigam, mas curtam, compartilhem e esperamos vocês até o próximo vídeo, tá bem? Então um grande beijo, abraço, beijo, Diana. Beijinho, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.